Queridos, essa semana nós propusemos falar aos irmãos um tema. Os irmãos devem ter recebido um postzinho, ou quem sabe viram no Instagram, no Facebook, né? A luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos fazer aqui uma breve leitura. Quero pedir a atenção de todos, porque é uma palavra extremamente importante. Certamente essa palavra ela vem corroborar, né? Quase que dando seguimento ao que nós falamos na semana passada, que falamos sobre uma candeia, sobre o velador, né? O Senhor tem nos levado a falar sobre a luz nesses últimos dias, um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual. Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Vamos até o versículo 10, tá bom? Do 1 ao versículo 10. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Até aí está bom a nossa leitura. Queria me firmar aqui no versículo 9, né? Conforme nós lemos essa versão, que é a versão revista e atualizada, quando diz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Há uma outra versão desse mesmo texto, que é a versão revista e corrigida, que ela fala do modo como nós colocamos no nosso post, né? Conforme está proposto. A saber a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estamos aqui diante de um pequeno problema de versão, né? Versão da tradução, mas quando nós chegamos no impasse de tradução, no impasse de versão, é importante que nós recuperemos o pensamento geral das Escrituras. Ou seja, aquilo que toda a Escritura nos fala acerca desse assunto que está sendo tratado no capítulo 1 é que vai iluminar a versão, a tradução, para que nós possamos entender da melhor maneira possível o que de fato foi dito ou foi escrito originalmente pelo apóstolo João, que é o escritor desta carta, ou melhor, deste livro, deste evangelho, né? Então, quando diz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo, ou a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo, é a versão ou a tradução que está mais de acordo com o que está sendo dito em todo o capítulo 1. O capítulo 1 de João, queridos, é um capítulo muito rico. É um capítulo que é quase que uma síntese de toda a história, desde a eternidade passada, pelo menos até a encarnação de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós lemos o capítulo 1 de João, nós temos aqui um panorama que nos ajuda a compreender questões que são essenciais à nossa existência. Esses versículos aqui, do versículo 1 ao versículo 10, que nós hoje lemos, fala muito sobre quem é Deus, fala muito acerca de quem é o Cristo de Deus, e fala muito também acerca de nós, homens criados por Deus. Eu acredito que é preciso que nós possamos conhecer essas coisas, porque quando você tem o discernimento acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do homem, acerca de si mesmo, você começa então a compreender qual é o propósito de Deus na sua vida e, sobretudo, você agora começa a ter um certo discernimento
e uma certa compreensão que trará explicação para muitas coisas que às vezes nós não conseguimos entender. Eu tenho certeza que todos nós que amamos o Senhor, tenho certeza que todo aquele que crer em Deus e que de alguma maneira, no seu modo de crer, no seu modo de servir a Deus, a despeito das divisões denominacionais, eu falo de maneira geral, eu tenho certeza que todos esses têm um desejo profundo no coração de se tornar cada vez melhor, de experimentar de fato mudanças reais, mudanças concretas no nosso viver, no nosso relacionamento. A grande questão é que não raras vezes nós somos frustrados nessa vontade, nesse desejo. E às vezes o problema, essa oposição, esse conflito entre a nossa vontade e as nossas frustrações por não alcançarmos esse objetivo, algumas vezes esse conflito se explica em razão da falta de entendimento que nós temos de como as coisas são, de como as coisas acontecem. Não é? E esse capítulo 1, portanto, nos ajuda a ver isso. Nos primeiros 3 versículos, nós temos aqui a declaração de quem é o Cristo de Deus. No princípio era o verbo, ou que seja, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que esse texto ele remonta à eternidade, em que estava lá na eternidade, antes de todas as coisas criadas, ou pelo menos formadas, lá estava o próprio Deus, como aquele que é incriado. O Logos, o Filho unigênito, então, de Deus, o Filho unigênito do Pai, enquanto sendo o Logos do próprio Criador. O Logos não somente como Criador, mas o Logos enquanto sendo a quintessência de tudo que foi criado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem a sua substância, sem o seu espírito, sem a sua vida, sem o próprio Cristo como vida, nada do que foi feito se fez. E nós tocamos, portanto, nesses primeiros 3 versículos, naquilo que é fundamental, a compreensão de que todas as coisas não somente foram criadas pelo Logos, pelo Cristo de Deus, mas como todas as coisas têm a Cristo como sendo o agente gerador de toda existência. Não há existência que tenha vindo do nada. Essa é a história de Santo Agostinho, do 4º século da era cristã, que tinha por outros objetivos, por outras razões, trazido a teologia católica, a teologia da igreja de então, a ideia de que tudo tivesse sido criado do nada. Imagine como Deus, com a varinha, ou que sem varinha, com dedo, ou que seja com a própria voz, dizendo assim, apareça isso, as coisas fossem aparecendo. Mas o testemunho das Escrituras, para nós, é muito claro. Sem ele, sem o Cristo de Deus, nada do que foi feito se fez. O Cristo de Deus é imanente em tudo que é criado. Por isso que Paulo vai testificar em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, dizendo que nele, por meio dele e para ele. O meio é a ação criadora, o para ele é a finalidade, mas o nele é o próprio Cristo que é o fundamento. Paulo viria a expressar o mesmo pensamento em Atos capítulo 17, dizendo que nós vivemos nele. Você vive na atmosfera do ser divino. Não há existência fora da vida. Ele é a vida. Nele nós vivemos. Nele nós existimos. E nele nós nos movemos. Então nós temos que ficar impactados com essa verdade central, essa verdade tão importante que apresenta Cristo como o agente criador, Cristo enquanto o lugar, o laboratório cósmico e eterno e divino, onde todas as existências são geradas, e o próprio Cristo como sendo a vida
que gera, que traz à existência a todos os seres. Mas o texto ele prossegue avançando para mais uma revelação. É o que está no versículo 4. A vida estava nele. Interessante que o próprio Cristo, quando veio ao mundo, ele declarou acerca de si mesmo, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, João está dizendo, a vida. Ora, não existem vidas. O nosso vocabulário, às vezes, por ser um pouco pobre, empobrecido, em termos filológicos ou em termos filosóficos, nós falamos da vida querendo nos referir à existência, né? Toda existência é temporal. Toda existência tem um começo e tem um fim. Mas quando se fala da vida, a vida é aquela que vivifica a existência. A vida é o que gera a existência. A vida é o que faz viver a existência. Então é dito, a vida estava nele. Só existe uma única vida em todo o universo. E essa vida é o próprio Logos. Por isso que João, esse mesmo que escreveu este livro, este evangelho, ao escrever a sua primeira epístola, e ao falar então acerca do Cristo, do Logos, encarnado, que viveu e andou entre os homens, João diz na sua primeira epístola, capítulo 1, dizendo o que vimos, né, com os nossos próprios olhos, o que nossas mãos tocaram, apalparam, o que nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, a respeito do verbo da vida. Aí ele reúne a questão do verbo, no princípio era o verbo, com a vida. Então ele chama o Cristo de o verbo da vida. Então o Cristo, enquanto essa vida eterna, essa vida que gera, essa vida criadora, olha o versículo 4, a vida estava nele. E a vida era o que dos homens? A vida era a luz dos homens. Eu não sei se os irmãos estão observando, ou já observaram, como que esse texto de primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, ele segue uma ordem lógica. Ele começa, no princípio era, isso é eternidade. Tudo foi feito por meio, isso é o princípio da criação. Então ele vem da eternidade, pelo princípio da criação, mostrando como que tudo foi criado, e aí chega no homem criado, ele diz, e a vida que estava no Cristo, que era o próprio Cristo, era a luz dos homens. Vocês entendem? Então o homem criado tem uma luz. Essa é uma grande revelação. Não somente entendermos no primeiro momento quem é o Logos, o Criador, a vida que gera, ele é um ambiente cósmico, onde tudo acontece enquanto existência. Nele tudo veio à existência. Nele tudo existe. Ele sustenta todas as coisas. É ele que dá vida a todas as criaturas, a toda a criação. Esse é um primeiro ponto que deve nos impactar profundamente. Agora, no segundo momento, nós encontramos João dizendo, ora, a vida que é o próprio Logos é a luz dos homens. E essa é uma verdade que definitivamente precisa ganhar o nosso coração. Para nós entendermos um pouco mais acerca de nós mesmos, precisamos resgatar a criação de Deus, sobretudo no que diz respeito à criação do homem. Como Deus nos criou. Para que você conheça ou perceba a sua íntima natureza, a sua íntima identidade, aquilo que é essencial dentro de você. Nós vivemos num tempo dos cosméticos, né? Um tempo em que nós nos preocupamos com muitas coisas a nosso respeito. E isso é devido nos preocupar com os cabelos, nos preocupar com a pele, nos preocupar com os olhos, nos preocupar em fazer um exercício físico para melhor forma ou para melhor saúde. Tudo isso é muito importante. Tomar banho devidamente para que você seja uma pessoa aciada, escovar os dentes, ir ao dentista, resolver o problema, do dente que não está legal, colocar uma chapa. Quem não pode colocar um implante, coloca uma chapa,
uma perereca, não tem problema nenhum. Eu demorei para descobrir por que era perereca. Porque pula da boca. A pessoa vai falar, ela... Pum. Já viram? A pessoa vai falando e de repente o dente pula? Aí por isso que chamam de perereca. Então vivemos num tempo em que há muita preocupação com o corpo. Como dizia, o que é devido. Agora, nós precisamos ter uma preocupação também com aquilo que nós somos de mais essencial. Porque aquilo que nós somos no corpo, isso não nos identifica. Você não é identificado pela cor dos olhos, pelo tipo a cor dos cabelos, nem pela sua pele. Esse corpo é apenas um invólucro, que inclusive está em constante mudança desde quando foi fecundado, não é? Essa pele que você tem agora, ela é nova, essa pele. Foi trocada já várias vezes durante esses tantos anos de vida ou de existência que você tem. E está trocando ainda mais. Todas as células são mudadas. No sentido biológico da coisa, nós já fomos muitos. Porque células morrem, novas células são colocadas no lugar. Não é isso? E no sentido psíquico, nós também somos muitos. Já fomos muitos. Agora, entender aquilo que nós somos essencialmente, aquilo que é imutável, aquilo que é eterno dentro de nós, e dar atenção àquilo que é mais importante. João diz, o Cristo de Deus, ele é a luz dos homens. Aqui não diz que ele é a luz dos crentes, nem a luz dos evangélicos, nem a luz dos cristãos, nem a luz de quem aceita Jesus. Olha que o texto vem numa sequência: eternidade, princípio da criação, criação de Deus por meio do Logos, e agora nessa criação vem o homem como ser criado, e é dito que a vida que estava no Cristo, agora é a vida que está no homem, e essa vida que é Cristo no homem é a luz dos homens. Então dentro de você existe uma potente luz, dentro de você. Basta você verificar o que está em Provérbios, capítulo 20, salvo engano, versículo 26, quando diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor dentro do homem. Quando Deus criou o homem, olhe, atente para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. No capítulo 2 é dito que Deus formou o homem. Formou, essa é a palavra que é usada em Gênesis 2. Formou o Senhor o homem do pó da terra. Ou seja, ele tomou a terra, que é um elemento criado, é um elemento terreno, e ele forma, portanto, este corpo que nós temos. Ele forma o corpo humano. E lá está agora aquela estátua de barro, inerte, sem vida. É uma existência de algum modo, mas sem vida. E então, quando você lê o capítulo 1, diz que Deus, ao criar o homem, veja que no capítulo 2, ele forma o homem do pó da terra. A ênfase aqui é a formação do corpo. Gênesis capítulo 1 fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem, ele é formado, e o homem é também criado. O formado está para aquilo que havia, embora criado por Deus, mas era o elemento da terra, o barro, né? Mas quando fala do ato criador dessa existência humana, é dito que Deus então soprou nas narinas daquele homem formado o fôlego de vida. Ele sopra o espírito divino dentro daquele ser, de modo que agora o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, quando você busca a origem da criação, e quando você então busca essa origem, você resgata essa origem, não tem como você ficar discutindo teologia, com arminiano, com calvinista, com católico, com espírita, com budista, com ateu, porque aqui está falando da origem, quando não havia nenhum desses pensamentos filosóficos. É o ato inicial de Deus. Aqui diz que Deus sopra
o ruá, o pneuma, o espírito, o ânimo divino. Não sei se já pararam para pensar, mas a palavra espírito divino, espírito de Deus, ora, por que espírito de Deus? Ora, é aquilo que em Deus é o essencial. Ele sopra a si mesmo. E esse espírito divino, entrando nas narinas do homem, lógico que essa é uma imagem, né, pedagógica para você compreender. Agora, o espírito de Deus vivifica o homem, e agora está lá ele como um espírito de Deus, que sendo dado ao homem, agora é espírito humano. Provérbios 20 e 26. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então o Senhor, enquanto luz, o Logos, enquanto luz, está nessa lâmpada dentro de nós. Quando João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, essa luz implica necessariamente entendimento, inteligência, razão, para que agora o homem fosse guiado a partir do seu espírito humano, guiado nessa existência terrena, guiado nessa vida humana para ele viver bem com a criação, viver bem consigo mesmo, viver bem com seus irmãos, fraternalmente, viver bem para com Deus. Essa luz agora é para brilhar e para resplandecer, para o homem conhecer a Deus. E agora então a luz fazer com que o homem viva segundo os propósitos de Deus. A grande questão é que quando nós continuamos a ler o capítulo 1 do Evangelho de João, aí os meus irmãos observam que a partir do versículo 6 há um salto na história. Que ele começa no princípio, na eternidade, né? Era o verbo. Aí ele fala da ação criadora do Logos, que ele tudo criou. Aí ele mostra que esse Logos agora é a vida, e essa vida é a luz dentro do homem. Então ele vai trazendo essas ideias. Aí ele dá como se fosse uma pausa e dá um salto na história e diz no versículo 6: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João é o João Batista. Esse veio como testemunha, para dar testemunho a respeito da luz. Opa, olhem para mim. Como é que Cristo é a luz dentro de todos os homens, mas de repente é preciso que venha um profeta, que surja um profeta para dar testemunho acerca de uma luz interior que está dentro de todos os homens? Não parece um pouco estranho ou não? Sim ou não? Porque se há uma luz dentro do homem, imagine o que o Rafael, há uma luz dentro de você. Qual é a maior testemunha dessa luz, senão ele próprio? Sim ou não? Ora, se essa luz está dentro do Josué, o Josué é a melhor e a principal e talvez única testemunha dessa luz. Mas, depois que João vai elencando a eternidade do Logos, o ato criador do Logos, a natureza do Logos, que é vida, e a função dessa natureza do Logos no homem, que é a função de nos iluminar, ele diz: veio um homem chamado João, e ele foi enviado para dar testemunho da luz, para falar acerca dessa luz, para explicar-nos acerca dessa luz. E esse salto aqui que João dá no texto, cria-se aqui entre os versículos de 1 a 5, e o versículo 6, cria-se aqui nesse intervalo um hiato, que não é contado aqui nessa história. Mas nós podemos ver os reflexos desse ato de história que não foi contado aqui no capítulo 1. Mas veja os reflexos aqui no versículo 8. Ó. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Opa, então ele fala que a despeito de o Logos ser eterno, a despeito do Logos ser o Criador, a despeito do Logos ser a vida, e a despeito de o Logos enquanto vida ser a luz dentro de todos os homens, o fato é que os homens não conhecem essa luz, eles não conhecem o Logos eterno, eles não conhecem o Criador.
ainda que essa luz seja inerente à natureza humana, porque assim Deus nos fez, ainda que essa luz potente seja como uma lâmpada no espírito humano, o fato é que os homens não conhecem essa luz, eles não sabem dessa luz. A luz se fez carne, se manifestou entre os homens. João veio adiante do Cristo, de Jesus de Nazaré, para dar o testemunho, para dizer: olha, este é a luz, e é este Cristo que habita dentro de todos os homens como luz, mas o mundo não o conhece, mas o mundo não o conheceu. E é esse desconhecimento acerca de quem é Cristo em nós, e esse desconhecimento de que esse Cristo, enquanto luz, está em nós para nos iluminar, para nos guiar, esse desconhecimento é que faz com que os homens, a despeito de quão religiosos eles sejam, a despeito de quanta boa vontade ele tenha para fazer o bem, fazer a vontade de Deus, as trevas da ignorância é que faz com que o homem não atinja o alvo da sua existência. Que ele não toque nessa luz, na potência dessa luz, na vitalidade dessa luz, para tornar esse homem a luz do mundo, um homem perfeito, um homem que resplandeça o próprio Deus em si. Então as nossas frustrações, muitas delas, têm a sua raiz, a sua origem na nossa ignorância. Nós não compreendemos aquilo que essencialmente nós somos. Com isso eu quero apresentar para os irmãos algo muito interessante, como que esse desconhecimento chegou a ser um desconhecimento generalizado em todos os homens acerca de quem é Cristo em nós. Deus, ao criar o homem, o registro de Gênesis capítulo 3, ele é muito interessante e também ele é muito complexo, porque ali nós temos profundas verdades envolvidas em muitos invólucros míticos, que precisam de ser discernidos, e talvez para a sua forma mítica, essa verdade fica ali oculta e poucos conseguem tocá-la, porque ao ler as palavras, os textos, as pessoas procuram entender geralmente literalmente. Elas querem falar sempre de um jardim, não é? Já ouvem quem tentasse dimensionar o jardim. Qual era o tamanho exato do jardim? Há quem defendesse que o jardim do Éden fosse quadrado. Imagina a pessoa discutindo qual é a forma geométrica do jardim. Daí os irmãos tiram até que ponto nós chegamos, né? E como é que ele vai saber, né? De onde vai tirar essas ideias. Mas o fato é que ao olharmos para Gênesis capítulo 3, há algumas coisas que nos são extremamente importantes. Observa que no capítulo 3 nós temos ali o diálogo entre a serpente e a mulher. Quando então é dito que a serpente disse à mulher que se ela comesse do fruto daquela árvore, ela seria como Deus. Porque ela havia dito: não, de todas as árvores podemos comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, porque Deus disse: certamente morrereis. E a serpente responde: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que você comer dessa árvore, você será como Deus. E aqui está um ponto para nós pensarmos. O que a serpente quis dizer com essa asseveração? Como Deus. Você será como Deus. Será que neste ponto estava mentindo a serpente? Vocês sabem que todo sofisma, ele tem verdade e mentira misturados. Se a mentira vier somente como mentira, fica muito utópico. Então tem que colocar a verdade misturada no meio para dar uma sensação de que é verdadeiro o que se diz. Quando a serpente diz: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, sereis como Deus. Temos que pensar nessa expressão, como Deus. Isso porque a mulher então come do fruto, não é o que diz o registro? O seu marido também come do fruto, no caso Adão come do fruto. E é dito então que eles perceberam então que estavam nus, e agora se escondem,
E aí Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher, traz todas aquelas palavras que vocês conhecem bem o contexto. E aí então no capítulo 3, salvo engano, o versículo 21, ou é o 22, é dito assim: disse Deus, o homem se tornou como nós. O que a serpente havia dito? Que se comeres do fruto, serás como Deus. Agora Deus diz, o homem se tornou como um de nós. E aí ele explica em que sentido. O homem se tornou como um de nós, vírgula, conhecedor do bem e do mal. Aí eu pergunto para os irmãos, puxa, num primeiro momento, a ideia que me passa, na primeira leitura superficial, o que vem à minha mente é assim, poxa, então, se o homem não podia comer do fruto, a serpente diz, não, mas se você comer, será como Deus. O homem come, Deus diz, o homem se tornou como um de nós. Ora, me parece, no primeiro momento, que Deus não queria que o homem se tornasse conhecedor do bem e do mal, não parece? Sim ou não? Vocês me acompanham no meu raciocínio? É a primeira ideia, ó. Então, Deus não queria que o homem conhecesse o bem e o mal. Ora, e como é que seria o homem se não conhecesse o bem e o mal? Como é que ele seria? Por exemplo, um cachorro, ele conhece o bem e o mal? Não. Ele discerne entre o bem e o mal? O discernir entre o bem e o mal é uma faculdade da nossa alma. Essa inteligência capaz de ter o discernimento, essa cognição que nos leva a conhecer essa questão moral, essa questão ética, o bem, o mal, a luz e as trevas. Isso é algo que o próprio Deus nos deu. Como pode, então, Ele não desejar que nós chegássemos a esse conhecimento? Então nós temos que ter um cuidado maior ao lermos o texto de Gênesis 3, para entendermos com exatidão o que Deus quer ali dizer. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Temos que ter esse discernimento. Temos que entender, ora, o que de fato essas palavras querem dizer. O que a serpente disse e quis dizer, e o que Deus disse e o que ele intentou dizer. Temos que discernir essas coisas. Quando a serpente diz, não, Deus sabe que no dia em que você comer dessa árvore, você será como ele. A ideia da serpente é, você será tão grande como Deus. Você será tão bom como Deus. Você será Deus por si mesmo. Você agora terá a sua autossuficiência. E agora o homem come, desejoso. Ali então a sua mente se abre, a sua consciência para o mundo nasce, e agora o homem começa a discernir o bem e o mal. E aqui é o ponto decisivo. No momento que o homem tem tal discernimento, que a sua mente é aberta, que a sua inteligência surge, e ele pode discernir o bem e o mal, neste momento, o homem inteligente deveria agora ter a sua consciência, ter a sua mente iluminada pelo Logos. Ou seja, são duas razões. O espírito humano é uma razão, certo? Deus nos deu capacidade de discernimento. Só que agora, sobreposta a essa consciência, tem uma outra, que é a consciência eterna. Inclusive a palavra logos, na sua Bíblia aparece, no princípio era o verbo, né? Essa palavra verbo, no grego é logos, mas essa palavra significa exatamente razão. Ou seja, se o homem tem a razão, essa razão humana deveria ser iluminada pela razão suprema. Ou seja, agora o próprio Logos enquanto luz deveria ser agora o conteúdo no suporte da inteligência humana. A inteligência humana como um suporte para conter a verdadeira razão, a verdadeira inteligência, a verdadeira luz. Como uma luz que brilha dentro de uma candeia. Porque a luz não precisa de um recipiente, ou não? Para brilhar,
Deus não criou o sol para portar a luz? Essas lâmpadas aqui, ó, não são as que estão portando a luz? E por meio da lâmpada, a luz pode então agora se materializar e cumprir sua função e o seu papel? Então, no momento em que o homem tem a sua razão, a sua inteligência despertada, era a hora de agora ele permitir que a luz eterna, a razão suprema, que é o Logos de Deus, que é a luz divina, iluminasse a sua razão humana. E agora, por meio da luz divina na razão humana, o homem ser guiado. Se ele fizesse exatamente isso, e é isso que significa comer da árvore da vida, viver nessa dependência, viver sob a iluminação, permitir que a luz de Deus o guie, o ensine todas as coisas. Mas não. Neste momento, quando o homem se vê inteligente, aí o que acontece? O homem se coloca como ele próprio, a própria inteligência humana, como o aferidor do que é o bem e do que é o mal. Em outras palavras, o que é o bem e o que é o mal? Para ele ter tal discernimento, com exatidão, e daqui a pouco darei um exemplo para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer, para o homem saber com exatidão o que é o bem e o que é o mal, ele precisaria da luz divina, iluminando a consciência e dizendo, isso é bem e isso é mal. Deus disse, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então Deus é o conhecedor do bem e do mal, sim ou não? Quando diz que o homem se tornou como um de nós, significa, o homem, ele se colocou como um de nós. Ele agora, independente de nós, quer ser o próprio aferidor do que é o bem e do que é o mal. Ele é quem quer determinar o que é o bem e o que é o mal, sem a luz eterna. Ou seja, o homem se rebela contra Deus, e agora ele, independentemente, sozinho, é como que ele fosse uma criança que, tendo crescido um pouco, ficou adolescente, cheio de espinhas, fala, eu sei mais do que meus pais. Eu sei o que é o certo. Eu sei o que é errado. Quantos aqui já tiveram filhos adolescentes? Pode ter experimentado algo semelhante. Você nunca teve filho adolescente, você já foi um adolescente. O adolescente, ele tem um sério problema. Talvez não todos, né? Mas a maioria deles, quase todos têm um problema. De quando chega naquela idade, entre os 12, 13, 14, 15 anos, aquela fase crítica, ele agora pensa que só ele sabe das coisas. Só ele sabe o que é o certo. Aí os pais falam, mas os pais são ignorados. Os pais são velhos. Os tios falam, mas são ignorados. Então, foi basicamente isso. O homem agora, ele, por causa da sua inteligência, ele passa agora a dizer o que é o bem e o que é o mal. E isso sem a luz que é o Logos. Como que ignorando essa luz interior. No caso, essa força do ego do homem ofusca essa luz que brilha. Cria uma crosta para não permitir que essa luz alcance o coração, alcance a mente humana. De modo então, alguém pode falar, pastor, mas se Deus deu ao homem essa capacidade de discernir o bem e o mal, por que ele precisaria então dessa outra razão, que é a suprema, iluminando-lhe a sua razão? Por que uma luz maior iluminando uma luz menor? Por que uma razão suprema iluminando uma razão humana? Simples, querem ver uma coisa? Sem discussão, tá? Sem discussão. Só me ouçam. Não é nenhum discurso político. É apenas uma crítica ao que se vê claramente. O que se pensa de um político? Ora, não, calma. Eu falei, não digam nada. O que se pensa de um político? Se você resgatar as ciências políticas, você vai chegar até a polis, a Grécia antiga, não é? Quando ali, vamos falar de Platão, que é a nossa referência mais próxima, vai falar do homem políticos. O homem político é aquele que está interessado
pelos assuntos e pelos interesses da polis, da cidade. Então esse homem é um homem muito bom. Ou seja, imagine alguém que decidiu cuidar dos interesses de vocês. Olha. Alguém que dedica a sua vida, está preocupado como é que vocês estão se alimentando, se vestindo, o trabalho, a educação, a religião, as ruas da cidade, a iluminação, suas casas, seus filhos, seu destino, sua aposentadoria. O políticos era aquele que tinha um coração voltado para o cuidado dos interesses da cidade, das cidades-estados. Então essa é a ideia de um homem político, sim ou não? Só que isso foi se corrompendo tanto, a ideia do políticos, que agora a própria palavra político já soa com outro sentido. A palavra político, aí vai, o que você é? Eu sou político. Aí todo mundo dessas ri. Político, interessante, né? Ou seja, já é meio pejorativo. Houve ou não houve um desgaste aqui? De modo, então, que hoje, o que nós vemos no cenário da nossa nação? Direita, minha direita. A minha direita, meu lado direito. E esquerda, meu lado esquerdo. Uma briga entre lado direito e esquerdo. Certo? E eles estão brigando para quê? Ou pelo quê? Eles querem cuidar de vocês? A direita quer cuidar de vocês? A esquerda quer cuidar de vocês? Pensa um pouco. Nos jogando de um lado para o outro, uns contra os outros. Aí a direita fala assim, não, é porque nós temos que ter armas, vamos armar os cidadãos. Aí, vamos entrar no debate. Eu no debate, vocês não, eu e o outro aqui, ó. Já conversei umas 2 vezes esse tipo de assunto com algumas pessoas, mas só converso com pessoas maduras, que não me confundem com a política, que não confundem as ideias com a pessoa. Eu falei, mas o evangelho ensina-nos o quê? Aí a pessoa, um bom cristão, soube discorrer o evangelho. Mas sempre no final tem um porém. Não tem um porém? Porém, vamos agora entrar no mundo real e concreto. É aqui que se instaura. Ou seja, o evangelho ele é bom, mas ele não é prático. Está entendendo, não? Ele não é prático. Então tem que ter uma arma dentro de casa para defender. Ora, agora me respondam honestamente. Essas pessoas que assim defendem, elas acham que isso é bom ou é mal? Olhem para mim, todos vocês. As pessoas que assim defendem, elas acham que essa ideia é uma coisa boa? Eu não perguntei o que você acha. Essas pessoas que estão defendendo essa ideia, elas acham isso uma coisa boa ou uma coisa má? Boa. Perfeito? Você não vai dizer que o irmão fulano está com má intenção, perversa no coração. Não, não. É a ideia dele, é a consciência dele, é a razão dele que não está iluminada pela razão suprema. Por isso, quando o homem se coloca para decidir o que é bom, ele vai te mostrar algo mal em nome do bom. Entenderam? Entenderam por que o homem precisa de uma luz maior? Porque a razão do homem sem a luz maior, ela não tem parâmetro. E ela confunde o bem com o mal e confunde o mal com o bem. Para que ninguém pense que eu sou da esquerda, porque falei da direita, ouvi uma entrevista, um pequeno trecho de alguém dizendo, né, sobre a esquerda. Não, o fulano roubou mesmo, é verdade. Mas desde que ajude o povo, não tem problema roubar. Todo mundo sabe que o roubo foi grande e o buraco foi profundo, sim ou não? Tem algum inocente aqui, pessoal? Tem? Todo mundo sabe. Mas esse mal tão perverso, que é tirar uma injeção de uma pessoa que está precisando, porque no hospital não tem vacina, não tem seringa, não tem agulha, não tem esparadrapo. E por que não tem? Porque alguém levou o dinheiro.
Sim ou não? Como é que alguém leva o dinheiro de uma pessoa que está hospitalizada? Me responda. Tem sentido? Sejam honestos, não sejam esquerdistas. Honestos. Está errado. Mas esse é um mal que não é tão mal assim. É um mal que mesmo eu achando que é mal, eu finjo que... esquece isso, é tão bobagem. Veja como a nossa consciência, a nossa razão humana, sem a iluminação da luz suprema, ela se corrompe. Ela se vende. Você finge que não é tão grave assim. Quantas vezes você faz um erro? Agora vamos sair da política. Eu trouxe essa questão da política para dizer como é que as coisas andam no ser humano. Geral. Direita, esquerda, meia, metade, para a direita, para qualquer lado. É tudo uma coisa só. O homem sem Deus não importa. Olha para as igrejas evangélicas. Vamos dar um exemplo mais prático ainda. Quanta perversidade acontecem dentro de igreja evangélica em nome de Deus. E está todo mundo falando em nome do bom e do bem. Mas como é que as pessoas não se tocam, elas não se ligam? São tão idiotas assim? Achar que agora o pastor vai mandar que vocês que moram de aluguel tragam aqui tantos meses de aluguel no altar. É tão idiota assim o povo? Ou será que o povo está com a sua consciência sem a iluminação da razão suprema e por isso ele perde os parâmetros? Já não se sabe mais o que é ética, o que é moral. Tudo está perdido. Querem criar lei de aborto, matar o ser que não tem como se defender. Querem criar leis a favor das drogas. Mas em nome de quê? Do bem. Não, mas isso vai ser bom. Olha em que mundo nós estamos vivendo. Então, quando o homem, ele se recusa a ter a sua razão iluminada pela razão suprema, o homem se faz, o homem se põe como Deus. Ignora Deus e agora passa a viver por si mesmo e para si mesmo, a tal ponto de que quando o próprio Cristo, que é a luz, embora dentro de cada um dos homens, os homens não podiam perceber essa luz dentro deles, a luz então decidiu fazer-se carne. Eu agora, do aspecto interno do homem, agora far-me-ei um homem e vou mostrar essa luz agora diante dos homens, na frente dos homens. Quando se olha para Jesus de Nazaré, quem estava lá podia olhar diretamente, nós podemos olhar com os olhos históricos da coisa. Mas você pode apreciar cada passo de Jesus. Cada palavra de Jesus. Porque Jesus era um homem autêntico. E o único homem da história humana que viveu 100%, de modo absoluto, totalmente dependente dessa luz eterna. O homem Jesus, na sua consciência e razão humana, Jesus nascido de Maria, totalmente iluminado pelo Logos nele encarnado. Por isso ele foi guiado. Cada passo, cada palavra, cada gesto, cada ação, cada atitude, todo o seu viver iluminado, uma luz plena. Por isso ele podia dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 8, versículo 12 de João. Então, o que está precisando aqui? Vamos chegar até a nossa experiência. De que nós precisamos? Vamos desenvolver menos afeto político e ideológico e vamos cultivar uma consciência crística. Vamos nos voltar para o Evangelho. Deixa a política um pouquinho de lado, um pouquinho. Por gentileza. Você é um cristão. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. João capítulo 1, ele é a luz que está dentro de você.
Agora ele diz: quem me segue? Aí tem um detalhe. Ele é a luz do mundo, ninguém tem dúvida. E que ninguém saiba, ou que todos duvidem, ele continuará a ser a luz do mundo. Perfeito? Isso não vai mudar. Se você sabe ou não sabe, não muda o fato de ele ser. Se você crer ou você não crer, não muda o fato de que ele é. Agora ele diz: quem me segue? Você está disposto a seguir a Jesus? Você está disposto a seguir essa luz? Fala para mim. Ou melhor, fale para si mesmo. Pense nisso. Porque no momento em que você decidir andar por meio dele, é uma decisão sua. Lógico que essa decisão, às vezes, requer um pouco mais de maturidade, de crescimento, de compreensão. Mas você, mesmo no seu estágio atual, você pode pelo menos começar a dizer: puxa, eu quero querer. Eu preciso querer. E começar a buscar desesperadamente por algo que aconteça dentro de você. Batei, batei, e abre-se-vos-á. Mas é batei, batei, insistentemente. Não porque ele não queira dar, é porque a sua insistência no bater vai quebrando o não querer dentro de você. Porque quando eu pergunto se você quer, é lógico que todos dirão que quer. Agora, o querer espontâneo, natural, quando não tem ninguém perto de você, é outra coisa. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, se você decidir seguir o Senhor no seu coração, o que não tem nada a ver com os apelos das igrejas evangélicas, nada a ver. Se bem que os apelos podem ter um bom objetivo e propósito, mas como já se tornou, não é, um jargão, um ritual, as pessoas aceitam a Jesus sem saber o que estão fazendo. Para elas, aceitar Jesus é virar crente. E pensa numa coisa ruim, é virar crente. Não quero virar crente. Eu fui crente. Crente no sentido corrompido da palavra. Os crentes em detrimento aos católicos. Eu não quero ser isso. Eu não quero ser isso. Porque os católicos também creem. Não creem ou não creem? Então, quando essa designação encaixa só nos evangélicos, ela perdeu a sua potência de palavra. Porque agora ela quer significar uma outra coisa. Os crentes não são os que creem. Os crentes são os evangélicos. E o próprio evangélico já não tem sentido de evangelho. Percebe como tudo se esvazia? Perde potência, perde significado. Então, quando você decidir, é pessoal, é você. Independentemente do Devap, do Alexandre, do Josué, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, nada disso importa, ninguém importa, é uma decisão. Eu quero seguir a Cristo. Quem me segue? Trilhar os seus passos, olhar para Ele, ouvir a sua voz, desejar ardentemente a pessoa de Cristo em você, admirar tanto a Cristo. Ele é tão belo, Ele é tão desejado que você quer ser como Ele, igualzinho a Ele, conformado a Ele. Aí quando isso acontece, Ele diz: esta pessoa não andará em trevas. É neste momento, quando você recebe a Cristo, não para impor a sua doutrina, não para impor o que você acha que é o certo e o que é errado, não para você tomar as suas próprias decisões arbitrariamente, independentemente dele. Não, é o contrário. Quando você fala assim: Senhor, a partir de hoje, o Senhor é o meu Senhor. Eu sou o servo. O servo, e não é qualquer servo, é aquele que é servo por amor. Ele não é servo porque ele é obrigado a ser servo. Ele é servo porque ele decidiu, porque ele ama. A partir desse momento, não mais andará em trevas. Por quê? Porque agora você tem a luz
da vida. É essa luz que vai te conduzir. Eu quero dizer para os irmãos pelo menos 3 coisas que vão acontecer com você quando essa luz iluminar. Ah, pastor, ele não está iluminando não? Não, ela está aí. A luz, ela não se apaga. Ela é inapagável. Se essa palavra existe. Ela é eterna, não pode ser extinguida. O problema é o velador, né? Que não deixa ela resplandecer. É o nosso ego. É a nossa vontade, é uma decisão nossa de nós próprios sermos a medida de aferição do que é o bem e do que é o mal. Do que é o certo, do que é o errado. Quando então você decide, você então abre mão de você próprio e você faz exatamente como Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, que tendo caído por terra, ouvindo a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira coisa que Saulo pergunta é: quem és tu, Senhor? É o desejo de conhecer o desconhecido. Aí o Cristo se identifica, né? Em seguida, Saulo expõe o seu desejo. O que queres que eu te faça? Esses são os 2 pontos. Esse é o coração de um servo. Eu quero que você entre naquela rua e vá à casa de um fulano e fique lá até que eu fale o que você deve fazer. Aí a pessoa fala: mas para a casa de quem? Do fulano. Ah, Senhor, mas como assim? Não vai dar certo. Eu vou ficar na casa dele, do estranho? Você está doido? A gente não tem esses questionamentos? Não, agora ele fala: o que queres que eu te faça? Ou seja, agora ele agora é guiado. Vá à rua tal. Ele vai: sim, Senhor. Entre na casa: sim, Senhor. Permaneça aí: sim, Senhor. Levanta-te: sim, Senhor. Agora vai: sim, Senhor. E agora ele é conduzido. Então, quando você decidir por isso, essa sua decisão, quando verdadeira e de coração, é como o ligar o interruptor. O restante ele fará. Mas você tem que decidir. Porque parece que nós já decidimos, somos crentes, não é? Somos cristãos, no sentido lato da palavra. Mas será que nós ainda somos aqueles que decidem, que sabem, que confiam na inteligência, na capacidade, no discernimento? Ou será que nós estamos sendo guiados? 3 coisas acontecerão dentro de todos os homens quando essa luz brilhar. Quando essa luz alcançar a sua razão. Pelo menos 3 coisas. Há muito mais coisas que acontecem, ou que acontecerão. Mas as 3 separadas aqui são as 3 essenciais do meu ponto de vista. Primeira coisa que acontecerá com você: quando a luz resplandecer na sua consciência humana, quando essa luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, todos são iluminados, mas o efeito só é causado naquele que permanece sob a iluminação. Porque se você foge da luz, se você evita a luz, se você não quer estar sob a luz, não tem como ela agora produzir o resultado que deve produzir. Pastor, qual é a primeira coisa que acontece no indivíduo quando essa luz suprema, essa razão suprema, passa a governar a nossa razão humana? Primeira coisa, essa luz abole, de abolir. Essa luz abole radical e definitivamente o egoísmo em todos os seus aspectos. Esse é o primeiro ponto. Essa luz vai abolir, ela vai destruir o seu egoísmo em pelo menos 3 aspectos da sua vida. Primeiro, o egoísmo individual.
O que é o egoísmo individual? Ora, como é que tem até um ditado que diz, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Nunca ouviu? Eu comecei, ela terminou, então não inventei. Quem já ouviu? Aí, Vera, ó. Ainda bem que tem pessoas que nunca ouviram com você também. Mas é normal não ouvir uma coisa. Até porque isso não é algo, isso é algo regional, né? Farinha pouca, ou seja, tem muita farinha para dar para todo mundo pirão? Não, tem pouquinha farinha. Meu pirão primeiro. Entendeu? Ou seja, em outras palavras, no vulgo, os demais que se danem. Esse é o que significa essa expressão. Se eu tenho a minha casa, eu estou bem. Isso é o que importa. Eu tenho o meu trabalho. Não é? Ah, mas o Brasil está em crise, pandemia. Pois é, está difícil para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu estou bem, estou tranquilo. Meu salário cai na conta todo mês. Eu trabalho para o governo federal. Ainda teve uma pessoa que falou para mim assim, quando começou. Falou, ainda bem que o meu salário, se for para sofrer corte, é o último de todos os brasileiros a ser cortado. Aí eu não sabia, eu falei, por quê? Ora, por quê? Porque as forças do Estado não podem ser cortado primeiro, porque é a força do Estado. Entende o que eu falei? É uma verdade, né? É uma realidade. Certamente a pessoa também não falou pensando nessas coisas, desprezando o outro, não é isso não. Mas é aquela ideia. Quando a luz resplandece, o egoísmo, ele é abolido radicalmente. A luz não permite, porque a luz te faz enxergar, te faz ver quem é o outro. Sabe por que nós temos esse problema de egoísmo e sermos muitas vezes indiferentes ao sofrimento do outro? Porque estamos em trevas, nós não conseguimos ver, ou seja, não conseguimos sentir. O egoísmo individual é esse que nós amamos as pessoas. Não é que você não ama, você ama. Mas é aquela questão. Você ama desde que. Você ama até que. Você vai estabelecendo os limites. Ó. Eu amo, mas sempre vai ter um mais, um porém, um porquê, que você vai tentar justificar. Quando a luz resplandece, ela vai abolir radicalmente toda forma de egoísmo. Assim como aniquila o egoísmo individual, também aniquila o egoísmo nacional. O que é o egoísmo nacional? Ora, nós somos o quê? Brasileiros. Brasileiros. Não é coisa boa ser brasileiro ou não é? Cultura boa, nossa terra é boa, nosso território é bom, tem de tudo, dá de tudo, terra rica, clima tropical, frutas tropicais. Mas o problema é que tem algumas nações que nos vê como miséria. Os brasileiros, nós somos o mosquito do cocô do cavalo, é outro ditado, né? Esse você conhece, né? Então vai, como é que é, Vera? É o mosquito do cocô do cavalo do bandido. País de terceiro mundo, país subdesenvolvido, em desenvolvimento. Gente que tem nações que só tem branco, aqueles branquelos, tal, brancão, as branconas, comprido, chega, tá. Aí eles olham para nós assim, vocês são tudo preto. Sim ou não? Ana Clara, filha do pastor Moisés, ela é moreninha assim, um pouco mais clara que a Vera. Um pouco mais clara, eu acho, por aí. Foi embora para o sul. Chegou lá, ela é negra. Negra. Para eles lá é negra. Arrumou um namorado quando ela chegou lá, ela chamava ela de nega, minha nega. Mas por que negra? Não, ela é negra. Falei, ela é negra? Então eu sou o quê? Não, eu falei, se ela é negra, eu sou o quê? Falei, você não tem mais palavra para falar de você. A Andresa, então, minha filha, você nem existe. Você nem nasceu. Vocês estão entendendo como é que são as coisas? Aí,
Só que nós, em contrapartida, olhamos para uma outra nação, digamos, da África do Norte, aí nós agora somos os brancos, nós agora nos sentimos melhores que eles. Vocês concordam que existe um egoísmo nacional? Um problema de etnia, um etnocentrismo que atua em todas as nações? Porque a pior de todas sempre vai encontrar uma pior do ponto de vista econômico, do ponto de vista das características, do ponto de vista da religião, e sempre vai ter um querendo pisar no outro. Igual uma vez aconteceu num programa do Chapulin Colorado. Verdade, aconteceu de um determinado homem muito rico, mandou fazer uma obra na casa dele. Aí ele contratou lá um engenheiro. Aí o engenheiro trouxe o mestre de obra. Aí o mestre de obra trouxe o servente, né? Aí eu sei que tudo que dava errado, o dono da obra brigava com o engenheiro, xingava o engenheiro. Aí o engenheiro virava, xingava o pedreiro virava, xingava o servente. Aí o servente virava e não tinha mais ninguém. Ficava humilhado. Aí foi o problema todo assim, né? Um briga com o outro, que briga com o outro, um procurando alguém para brigar. Até que eu pensei, qual vai ser o fim da história? Porque não tem fim esse ciclo. Até que por fim apareceu a mulher do dono da casa e brigou com ele. Entenderam a sacada? Aí acabou o programa desse jeito. E o Chapolin Colorado aparecendo para resolver os problemas, só que ele só derrubava a parede. Enfim. Ou seja, sempre tem uma nação querendo pisar na outra. Eu sou pisado aqui, mas eu piso ali na frente para descontar. Como eu não posso pisar no grande, eu posso pisar no menor do que eu. Há um egoísmo individual, há um egoísmo nacional e há um egoísmo religioso. Um egoísmo eclesiástico. Você colocar aqui 10 religiosos, um crente, um espírita, um budista, vai colocando a turma todinha. Qual é a religião certa? Sem conversa fiada. É a minha. A religião boa é a minha, certa é a minha. Não é? A Bíblia, não, a Bíblia foi Deus que falou com os profetas. E a Bíblia do outro? Não, aí é do diabo. A sua Bíblia é a certa, o seu Deus é o certo, a sua doutrina é a certa, o seu pastor é o certo, os seus hinos são os corretos. E o do outro é do demônio. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo, é tipo assim, ó. Se um crente tem uma visão, se um crente vê um diabo, se o crente vê um demônio, ele tem um dom de visão. Ó, coisa boa, né? Se um espírita vê um anjo de luz, é o demônio. Olha o que eu estou falando. Se um crente vê um diabo, um demônio, ainda que a visão, o bicho é um demônio, mas ele tem dom de visão. Ai, maravilha. Mas quando o outro que não é evangélico vê um anjo, não, isso é o diabo que se transforma em anjo de luz. Não, estou mentindo, pessoal. Eu não sei como é que está a situação hoje, mas no meu tempo, via muita coisa ruim. Via-se diabo, demônio, porco preto, cachorro preto, nuvem preta. Não sei qual o problema que eles têm contra os negros, ou melhor, o preto. Mas tudo era preto. Coisa ruim. Mas aí é dom de quê? Dom de visão. Então só você tem direito de ter um dom divino. O outro não, ele está endemoniado. É o capeta. Pastor, mas e não é não? Calma. Nós temos que começar a pensar que tem muita coisa errada em todas as religiões. Vamos parar de querer ter uma religião. Ame a Deus. Então, quando a luz ilumina, a primeira coisa que acontece é que todas essas formas de egoísmos, individual, nacional e eclesiástico religioso, isso tende a desaparecer. Pastor, eu não concordo com o senhor, não. Eu acho que você deveria estar defendendo aí os evangélicos, a igreja dos crentes, o cristianismo. Mas se eu fizesse isso que você quer que eu faça,
eu estaria fazendo diferente do que Jesus Cristo fez. Porque Jesus Cristo chegou lá na Judeia, lá em Jerusalém, e aí ele tirou meia dúzia de gente daquele lugar, disse: são as minhas ovelhas, vem cá, são minhas ovelhas. E aí ficaram lá os líderes religiosos da religião verdadeira, correta, de Moisés, dos profetas, da Torá, do Iavé, tudo olhando com raiva de Jesus, porque ele disse que aquelas ovelhas pertenciam ao pai dele. Aí Jesus, agora, para completar a raiva dele, falou assim: tem mais, eu tenho muitas outras ovelhas. Meu pai tem muitas ovelhas que não são deste aprisco. Então Jesus não tinha essa onda de: não, aqui é só judaísmo e acabou. Não foi do judaísmo, é do capeta. Mentira. Jesus disse: meu pai tem muitas ovelhas que não são desse judaísmo de vocês aí, ó. Esse curralzinho. Estão espalhadas no mundo inteiro e em tantos currais religiosos. E a mim cumpre conduzi-las todas ao Pai. O Cristo de Deus não é dos evangélicos, não é do cristianismo. O Cristo de Deus é da humanidade. Ele deu a sua vida pela humanidade. E Ele está buscando todos para o Pai, de todos os lugares, em todos os tempos, indistintamente. E para quebrar a perna dos religiosos que costumam fazer as paredes de separação, Jesus, numa ocasião, diz que a Bíblia que aproximou-se dele um centurião romano, portanto um gentio. No contexto histórico e social das Escrituras neotestamentária, quem eram os gentios? Era o povo que não tinha Deus, era o povo pagão, é o povo do capeta. Sim ou não? Se fosse hoje, do ponto de vista do nosso egoísmo religioso, seria uma baiana daquelas de branco, com um turbante na cabeça, cheio de guia no pescoço, com o olho arregalado. Porque para nós, essas pessoas sempre estão possessas. Estou mentindo? Você já olha assim, já fica já clamando interiormente o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Coitado das pessoas, estão lá vendendo uma acarajézinha, né? Não, isso é oferecido para o diabo. Então, do ponto de vista histórico, social, o gentio no tempo de Cristo, ele era alguém sem Deus, pagão do capeta. Agora lá vem, aproximando-se de Jesus, um homem gentio, um centurião. Ele fala: ó Jesus, o meu servo está em casa e ele está doente, profundamente doente, uma doença mortal. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Primeiro problema aqui, ele vai entrar na casa de um gentil, o que segundo a cultura do tempo não permitia. E aí o homem diz: não, Senhor, eu não sou digno. Ó, os crentes não têm um pingo de respeito pelas coisas sagradas, porque eles usurparam, tornaram-se senhores. Mas o pagão, ele diz: eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diga a palavra. É assim que está no original grego, na língua grega, nos manuscritos mais precisos. Diga a palavra que vá à minha casa, a palavra, meu servo ficará curado. Aí Jesus olha para os judeus, fariseu fulano, fariseu cicrano, fariseu beltrano, tudo querendo saber o que Jesus vai fazer. Jesus disse: olha, eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Não há alguém em Israel que tenha fé que esse pagão tem, que se aproxima do Logos com tamanha reverência.
Então Jesus não fazia como os crentes querem fazer ou fizeram durante toda a sua história. A luz, quando ilumina, ela destrói todo tipo de egoísmo, seja ele individual, seja ele nacional, seja ele religioso. A segunda coisa que a luz faz, serei mais breve por causa do horário. A segunda coisa que a luz faz, quando resplandece dentro de nós, essa luz ela proclama como uma voz ensurdecedora dentro do iluminado, ela proclama o amor universal e incondicional por todos os homens. Não tem como você, uma vez iluminado, mas iluminado mesmo, iluminado pela luz e razão suprema, sendo que sem que você ame a todos indistintamente. O que é indistintamente? Homem, mulher, negro, branco, pobre, rico, alto, baixo, sem nenhum tipo de preconceito, de nenhuma natureza. É um amor universal e é um amor incondicional. Para os irmãos terem uma ideia da potência dessa palavra, amor incondicional. Se você perguntar para qualquer crente, Deus é amor, o que eles responderão? Sim. Se você perguntar, o amor de Deus é incondicional, eles dirão o quê? Eles dirão sim. Mas no final de toda a pregação, de toda a mensagem, de todos os crentes, sempre o amor encontra uma barreira. Esse aqui vai para o lago de fogo, viu? Não vai dar. Eu amo muito, eu te amo inclusive incondicionalmente. Mas tem algumas condições que superam a incondicionalidade do meu amor. Vou te jogar no lago de fogo, sabe por quê? Porque você bebe. Viu? Infelizmente eu te dei chance, né? Te amo incondicionalmente. Ou seja, você pode beber. Continuarei te amando. Porém, não comigo. Você vai ficar com capeta no fogo. Você, camarada, até que eu amo você de um amor, você não sabe o tanto. Incondicional, mas você fuma. Puxa vida. Precisa aquele fumaceiro no céu? Não vai dar. Não dá. E cigarro fede, faz mal para o pulmão. Não. Eu vou continuar te amando incondicionalmente, mas você tem algumas... Mas na sua condição não me permite levar comigo. Vou continuar te amando incondicionalmente, mas você com capeta. Lá tem fumaça à vontade. Fechou? Eu também amo você. Meu amor é incondicional por você, Vera. Entendeu? O único problema é que você é homossexual. Eu amo tanto você, Vera, mas não vai dar. Puxa vida. Tem jeito. Não vai dar. Deve ter alguém digitando lá, o pastor. Pastor, então pode ser homossexual? Pode, ué. Você está se segurando por quê? Está aí preso. Você já é, rapaz. Para de bobagem. Você está aí com medo e com vergonha. E se você você cobiça o que você condena. Aí o que não é, fala assim, pastor, eu não sou. Mas pode. Se você não é, não te interessa. Viva a sua vida de hétero. Deixa que o senhor do homossexual julgue ele. Você não é. Por que você está preocupado com uma coisa que não é? O povo me manda muita mensagem assim, pastor, não tem nada a ver comigo, sabe? Não tem nada a ver com isso, eu estou bem, mas... E sobre o divórcio? Eu falei assim, cara, você está divorciando? Não. Então cuide do seu casamento para não divorciar. Não é porque na minha igreja, deixa o irmão. Existe um Deus nos céus, que é juiz de todos. Vai cuidar do seu casamento, deixa o outro lá. Se você ficar se envolvendo, daqui a pouco vai ser você. E vocês acreditam em uma coisa? Tem pessoas, eu já tive várias situações que eu conversando com pessoas me confessaram isso. A pessoa tinha um preconceito, né, um problema contra divorciado. Não pode ter um texto bíblico de Mateus ainda para.
de Mateus, até que o divórcio chega na casa dele. Quando chega, aí ele esquece Mateus. Pastor, tem um outro texto, alguma coisa? Agora ele vai em busca de um outro texto para apoiar, porque agora bateu na casa dele, agora o caso é com ele, é com o filho dele, é com a mãe dele. E agora? Até o dia que o gay é seu filho. Ou até o dia que o gay é você. Ah, pastor, mas pode? Para de perguntar se pode e que não pode. Comece a ser guiado pela razão suprema, pela luz do mundo. Deixa ela te iluminar e te guiar. Só isso, mais nada, simples. E quando essa luz te iluminar, diferentemente do homem religioso, e a semelhança de Cristo, você vai amar agora de verdade, incondicionalmente. Porque o amor que impõe qualquer que seja a condição não é amor, é egoísmo. E se Deus é amor, então esse amor só pode ser incondicional. Por isso que é dito que Deus amou o mundo. Mas sabe qual é o argumento, né? Não, pastor, é verdade. Deus amou o mundo, é verdade. Porém, você tem que mudar. Então não é incondicional. Ah, o pastor só está pregando libertinagem. Só pode, porque agora pode tudo. Eu não disse que pode tudo. Eu estou dizendo que ele te ama independentemente do seu vício, da sua tendência, da sua condição, da sua natureza, de onde você mora, do que você faz. Ele te ama e continuará a te amar, porque Deus é amor. Pastor, e o que ele vai fazer com o mundo? Porque o mundo está perdido. Ele vai atrair todos para si. Quem disse foi o próprio Jesus. Quando o Filho do Homem for suspenso numa cruz, ele atrairá todos para si, inclusive você. Você vai ser atraído para Deus. Você vai ser atraído por Deus e para Deus. E o fulano também vai ser atraído. Aí agora os crentes não dão conta, né? Então Deus vai salvar todo mundo? A pergunta é essa. Que eu sempre falo pensando no que vai vir de lá. Tá bom, então você quer que ele salve quantos? Fala para mim aí. Esperar aqui. Quantos você quer que ele salve? Não, ele pode salvar todo mundo, desde que... entendi, desde que todos sejam como você. É isso? Misericórdia, queridos, misericórdia. A suma dessa mensagem até aqui, ou pelo menos é a ideia: permita-se ser iluminado, coloque sua consciência, a sua razão sob a luz de Deus e deixa Ele te guiar. Porque enquanto você estiver se esperneando, discutindo, brigando, querendo condenar um e salvar outros pelo seu credo, pela sua religião, pelo seu comportamento, pela sua pseudo-santidade, você só está perdendo tempo. Quando então a luz de Deus brilha, toda forma de egoísmo é dissipada, e essa luz proclama dentro do indivíduo iluminado o amor universal e incondicional, que faz com que todos nós, iluminados, sejamos um só coração e uma só alma. E por último, já vou encerrar agora com esse último ponto. Quando a luz resplandece dentro do homem, essa luz infunde no homem uma profunda alegria e um grande entusiasmo quanto ao cumprimento da palavra de Deus. O homem iluminado, ele agora ama a palavra de Deus. Ele ama a vontade de Deus. Diferentemente dos incrédulos, no sentido estrito da palavra, que não amam a palavra e não cumprem a palavra. E diferente dos semi-espirituais, ou dos pseudo-espirituais,
que não amam a palavra de Deus, mas tentam fingir que a cumprem por medo, por barganha. Eles não amam a palavra, eles fingem e tentam misturar uma coisa com a outra, porque tem outros interesses por detrás. Ou está com medo de ir para o lago de fogo, ou está com medo do demônio, ou está com medo da macumba, ou está com algum interesse por detrás. O iluminado, ele ama a palavra de Deus. Ele ama a vontade de Deus. E por isso, como diz João na sua primeira epístola, ora, aquele que ama a Deus, ou para os que amam a Deus, os seus mandamentos não são penosos. Porque você ama. Se alguém está me ouvindo aqui nesse local de reuniões ou em casa, alguém que já amou ou ama profundamente alguém, tudo que você faz pelo outro a quem você ama, não é pesado. Você ama. Agora, pensa num fardo, pastor Josué. Um homem viver com uma mulher, ou uma mulher viver com um homem a quem não ama. Pensa. Ela pode até lavar o prato que ele comeu ou vice-versa, mas faz reclamando, murmurando. E dividindo essa tarefa. Olha, hoje é meu dia, amanhã é o seu. Não que não possa haver essa combinação em harmonia, em amor. Certo? Lógico, às vezes um casal pode combinar. Hoje eu lavo, mas você lava. É natural que as tarefas sejam divididas, né? É natural. Agora, isso às vezes acontece com um problema da contenda, né? A semana passada eu lavei 2 vezes consecutiva. Ó, quantas vezes já vimos briga de pessoas por causa de chão de casa? Dá divórcio, sabia? A maioria dos divórcios, quando chega no final da assinatura, se você for procurar o objetivo, não tem mais. Não, foi por causa de uma colher. Começou com uma colher que caiu no chão. Então, quando se ama, é tão bom quando se ama. Não é pesado, nada é pesado, porque um vive para o outro voluntariamente. Um se dá para o outro voluntariamente. Não há exploração, não há barganha, não há jogo. Então, é isso que acontece. Quando a luz de Deus brilha, 3 coisas acontecem. Primeiro, abole radical e definitivamente o egoísmo em todos os seus aspectos. Individual, nacional e eclesiásticos. 2, essa luz proclama dentro do homem iluminado o amor universal e incondicional por Deus e por todos os homens, de modo que os iluminados passam a viver em um só coração e uma só alma. E por fim, essa luz infunde no homem uma profunda alegria e um grande entusiasmo em viver para Deus, em amar a Deus, amar a sua palavra e não achar que a vida cristã seja um peso. Porque não se faz nada constrangido, se faz por vontade. Amém? Quem deseja experimentar essa luz? Deseja de verdade? Então é só você agora conversar com essa luz, se dispor e permitir que ela te ilumine. Tá bom?